E aí, pessoal, tudo bem? É, Vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo, falando um pouquinho mais do contrato de trabalho. Eu até troquei de roupa para falar com vocês. Brincadeira, pessoal. Evidentemente que eu não consegui gravar tudo no mesmo dia, então hoje é outro dia. Olha lá. A gente estava falando sobre a nulidade do contrato de trabalho, né? E aí a gente viu a diferença entre as nulidades decorrentes do objeto ilícito e as nulidades decorrentes do trabalho proibido. Ainda falando sobre contrato de trabalho, a gente tem aí uma continuidade que vai falar sobre a alteração do contrato de trabalho. E esse assunto, pessoal, não pode ser visto sem a gente analisar o princípio da condição mais benéfica. Esse princípio da condição mais benéfica decorre diretamente do princípio protetivo e vai dizer para a gente basicamente assim, olha, o contrato de trabalho não pode ser alterado para prever uma condição prejudicial, ou seja, eu somente posso ter alterações de contrato de trabalho em benefício do empregado. Inclusive, o artigo 468 da CLT vai dizer para a gente que ainda que o empregado concorde com a alteração prejudicial, ela não vai ser válida, porque para eu admitir a alteração do contrato de trabalho, eu tenho dois requisitos. O primeiro deles é não pode causar prejuízo. O segundo deles é a concordância do empregado. Então, sempre analisar a ideia de alteração do contrato de trabalho sob a ótica do princípio da condição mais benéfica. Sempre. Não vai ter erro se você fizer isso. Quando a gente pensa em alterar o contrato de trabalho, a gente pensa em dois direitos, né, meio que opostos, assim, um que vai socorrer o empregador e outro que vai socorrer o empregado. O empregador tem o direito de variar, é o jus variandi. Ele tem direito de alterar coisas não substanciais do contrato de trabalho. Exemplo, o empregador pode alterar o horário do intervalo intrajornada. Vamos supor que ele concedia esse intervalo de 11 às 12, e ele vai querer passar a conceder de 12 às 13, né? Desde que ele não exceda as 4 horas seguidas de trabalho sem intervalo, não tem nenhum problema, tá certo? Ele pode variar, por exemplo, quanto ao dia do pagamento do salário, desde que ele não exceda o 5º dia útil do mês subsequente. Então, isso é o jus variandi. Agora, à medida que o empregador excede o jus variandi, ou seja, a partir do momento que ele abusa do direito de alterar o contrato de trabalho, vai surgir para o empregado o jus resistente, ou seja, o direito de resistir àquela alteração, o direito de não cumprir aquela alteração do contrato de trabalho. Vamos ver aí algumas questões importantes nesse aspecto. A primeira delas é, artigo 468, parágrafos 1º e 2º, vai dizer para a gente assim, olha, não importa o tempo que o empregado ficou promovido em uma outra função. Inclusive, promovido não é um termo muito adequado, né, pessoal? O empregado ficou algum tempo no exercício de uma função de chefia, né? E aí, depois, o empregador quer retorná-lo, quer revertê-lo para o seu cargo de origem. Isso não é ilícito, e independente do tempo em que o empregado ficar no exercício da função gratificada, ele não vai ter direito a incorporar esse valor no seu salário. Esse fenômeno a gente chama de reversão. E essa reversão, como eu dizia, é absolutamente lícita. Imaginem, por exemplo, que o professor Rodolfo foi contratado como professor. Mas, em um determinado momento, ele passou a exercer uma função que é a função de coordenador adjunto do curso de Direito. Caso a instituição queira retorná-lo ao cargo inicial, que é o cargo de professor, a instituição poderá fazer isso e a função gratificada que ele recebe, ele vai perder, independentemente do tempo. E a CLT reformada traz essa disposição de que, independentemente do tempo, não incorpora, porque nós tínhamos o entendimento no TST no sentido de que, após 10 anos ganhando a função gratificada, o empregado somente poderia ser revertido ao cargo de origem
se fosse mantida a função gratificada, o pagamento daquela função gratificada. Esse entendimento, evidentemente, não se aplica mais, uma vez que a legislação foi expressamente alterada para prever algo no sentido oposto, tá certo? Muito cuidado para não confundir reversão com rebaixamento. Reversão é: contratei para o cargo X, nomeei para o exercício de função gratificada, voltei para o cargo X. Isso é reversão. Rebaixamento é: contratei para o cargo X e depois coloquei ele num cargo inferior na estrutura organizacional. Exemplo: contrato uma pessoa para ser gerente de informática. O cargo dela é gerente de informática. Depois eu pego e boto ela em um cargo inferior na estrutura empresarial. Coloco ela, por exemplo, para ser analista de TI, que é um cargo subordinado ao gerente de TI. Então, veja, isso não é permitido, porque eu estou falando de uma situação em que o empregado foi contratado para algo melhor e depois veio para algo pior. Na reversão, isso não ocorre. O empregado foi contratado para X, subiu para X mais Y e depois voltou para X, ou seja, voltou para o nível em que ele foi contratado, tá certo? Então, reversão é lícita, rebaixamento é ilícito. Súmula 91 do TST vai falar uma questão importante para a gente, tá, pessoal? Basicamente, o TST nos diz nessa súmula que o regulamento de empresa tem eficácia de contrato de trabalho. É como se fosse uma disposição contratual unilateral. E em se tratando de disposição contratual, o empregador não pode alterá-lo em prejuízo do empregado. Então, o item 1 da súmula 51, por exemplo, vai dizer que, caso o regulamento de empresa seja alterado para pior ou revogado, prejudicando a situação do empregado, esse regulamento só vai ser aplicável aos funcionários contratados após essa alteração. Nunca aquele que já havia sido contratado antes e gozava dos benefícios desse regulamento de empresa, tá certo? OJ 159 da SPDI1 fala para a gente da alteração da data de pagamento, já comentávamos, né? A 244 também traz uma disposição importante, dizendo que o professorista pode ter redução de carga horária, consequentemente, redução de salário, desde que a empresa justifique isso em decorrência da diminuição do número de alunos, do fato de não ter turmas, e nunca como uma redução salarial punitiva ou arbitrária ou desarrazoada, tá certo? Vejam aí depois esses enunciados que eu ponho na tela, que são enunciados que dizem respeito à alteração do contrato de trabalho, o princípio da condição mais benéfica, etc. Trago aí também algumas questões relativas ao princípio da condição mais benéfica. Boa parte delas a gente já comentou lá atrás, né, quando estudamos princípios do direito do trabalho, e aí gostaria que vocês relembrassem, né, esse conteúdo, observando esses slides que eu menciono aqui para vocês. Continuando, artigo 469 vai tratar para a gente sobre a transferência. Primeiro, precisa entender que transferência é uma alteração do contrato de trabalho. Eu contratei o empregado para trabalhar no lugar X e agora ele vai trabalhar no lugar Y. Posso fazer isso? Posso, em algumas situações. Mas, de antemão, eu destaco para vocês que a transferência nunca vai ser usada como forma de punir o empregado. Ainda que ele, de fato, tenha cometido uma falta grave, eu não posso puni-lo com a transferência. A transferência vai sempre decorrer da necessidade de serviço, nunca de um ato disciplinar, tá certo? Então, olha só, o conceito de transferência é a alteração do local de trabalho que importe em alteração do domicílio. Se eu não tenho alteração de domicílio, eu não vou considerar isso uma transferência. Exemplo, eu trabalhava na unidade 1 do São Lucas. Hoje eu trabalho na unidade 2. Precisei mudar de casa? Não. Meu local de trabalho foi alterado? Foi. Isso é transferência? Não, porque não exigiu a alteração de domicílio. E o TST vai trazer um conceito para a gente de que somente caracteriza a alteração de domicílio quando
essa alteração do local de trabalho extrapola o município de residência ou a região metropolitana. Exemplo, se eu for transferido para a unidade Zona Leste, não mudou de município, não tem por que isso caracterizar uma transferência. Se eu for para o município de Candeias do Jamari, vai ser transferência? Não, porque é região metropolitana de Porto Velho. Acreditem, Candeias do Jamari é região metropolitana de Porto Velho. Inclusive, nem sabia isso. Um aluno que me explicou no semestre passado que tem uma lei complementar estadual prevendo que Candeias é região metropolitana. Curioso, né? A grande metrópole. Mas imagina que fosse, por exemplo, que eu fosse transferido para o São Lucas de Paraná. Aí sim seria uma transferência, né? Porque definitivamente Paraná não é a região metropolitana de Porto Velho e exigiria a minha troca de domicílio, tá certo? Notem, então, que, mais uma vez, para haver transferência lícita, eu preciso que tenha necessidade de serviço. Basta a necessidade de serviço? Não, eu preciso de mais alguns requisitos. O primeiro deles é a concordância, né? Aliás, o segundo, porque o primeiro é a necessidade de serviço, né, pessoal? O segundo deles é a concordância do empregado. O empregado tem que concordar com essa transferência. E ele pode concordar com essa transferência de várias formas. Ele pode concordar, primeiro, porque ele exerce um cargo de confiança. Por exemplo, o professor Raimundo, né, o nosso coordenador, pode ser transferido a qualquer momento para outra unidade, porque ele exerce um cargo de confiança. Então, quem exerce cargo de confiança, ao assumir esse cargo de confiança, a pessoa já concorda automaticamente com a transferência. Então, o empregador vai promover ali um ato unilateral e dizer: olha, professor Raimundo, a partir de tal dia você vai trabalhar em Caçapava, tá certo? Porque essa anuência já foi concedida previamente quando ele aceitou o cargo de chefia. Segunda possibilidade é, analisando o contrato de trabalho, eu perceber que, implícita ou expressamente, está prevista a possibilidade de transferência. Exemplo, o meu contrato de trabalho com o São Lucas, né, o meu contrato escrito, prevê expressamente que, se o São Lucas quiser, ele pode me transferir. Evidentemente que, se eu não quiser aceitar a transferência, eu vou pedir demissão, ou o São Lucas vai me demitir por justa causa, né? Mas eu não vou poder me opor a isso, eu não tenho jus resistente, porque lá no meu contrato de trabalho está escrito que, se o São Lucas quiser, eu vou ser transferido, tá bem? Além dessa possibilidade escrita, eu posso ter uma concordância implícita. Vamos supor que o meu cargo na empresa fosse um cargo que exige naturalmente a possibilidade de transferência. Imagina que eu trabalhasse na, sei lá, Riachuelo, por exemplo. E aí o meu cargo na Riachuelo é supervisor de instalação de novas unidades. Ora, não tem como supervisionar a instalação de novas unidades sem que eu seja transferido frequentemente. Então, ainda que não esteja escrito no contrato que eu concordo com as transferências, eu tenho essa possibilidade, né? Porque decorre implicitamente do cargo que eu estou desenvolvendo, né? Que eu estou desempenhando. Temos duas modalidades de transferência, pessoal: transferência definitiva e transferência provisória. Isso que eu vou falar aqui com vocês sobre essas modalidades não tem nenhuma diferença quanto aos requisitos. Os requisitos são os mesmos para qualquer modalidade. O que vai fazer diferença são as consequências a depender da modalidade. Então, eu tenho transferência definitiva e eu tenho transferência provisória. Transferência definitiva e provisória não tem um requisito objetivo, ou seja, é definitiva a transferência que extrapole 3 meses. A gente não tem um requisito objetivo, né, um tempo que vai caracterizar a definitividade. O requisito é subjetivo. Eu tenho que analisar o ânimos, né, do empregador. Eu tenho que analisar se esse empregador tinha a intenção de me trazer de volta ou se ele tinha a intenção de que eu permanecesse na nova sede. Como é que eu vou aferir isso? Por meio do acerto, né, por meio dos fatos, princípios
da primazia da realidade sobre a forma. Se eu verificar que existe um compromisso no sentido de estou te transferindo por 30 dias, 60 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu tenho uma transferência provisória, né? Ainda que o prazo seja longo, é provisória, porque existe a expectativa de retorno, tá certo? Por outro lado, a transferência definitiva pode durar uma semana. Por exemplo, eu sou transferido definitivamente para Ji-Paraná, e aí, chegando lá, o São Lucas não gosta mais do meu serviço e me demite em uma semana. Essa transferência deixou de ser definitiva? Não, ela continua sendo, porque a intenção do São Lucas era que eu continuasse lá em Ji-Paraná. Por que é importante compreender se a transferência é definitiva ou provisória? Porque dessa modalidade vai decorrer a consequência. Então, se eu tenho uma transferência definitiva, o empregador é obrigado a pagar ao empregado a ajuda de custo. Essa ajuda de custo, prevista lá no artigo 470 da CLT, tem natureza indenizatória referente às despesas do empregado para ele fazer a mudança dele e da família. Então, caso eu fosse transferido para Caçapava, né, vamos pensar em Caçapava, que é um pouco mais longe, o São Lucas teria de pagar as passagens minha e da minha família, teria de pagar a minha mudança, e pagaria isso de uma vez só. Mudou, acabou, tá certo? Por outro lado, se a transferência for provisória, o meu salário tem que ser acrescido de, no mínimo, 25%. Porque, veja, se eu estou falando que a minha transferência é provisória, eu estou falando que, durante esse tempo, presume-se, eu vou manter 2 domicílios. Eu vou manter, de repente, uma residência no local de trabalho, uma residência onde efetivamente eu moro, né? Às vezes a minha família vai ficar para trás e eu vou ter que morar num hotel, num apart-hotel, num apartamento. Então, a ideia é, enquanto durar a transferência provisória, o empregado tem direito a um adicional de 25%. Observem, pessoal, que, repito, né? Observem que não faz diferença para requisitos. Os requisitos da transferência provisória e da transferência definitiva são os mesmos. Necessidade de serviço e concordância do empregado em uma daquelas possibilidades que nós vimos lá atrás. A única diferença é quanto à consequência. Definitiva gera ajuda de custo, provisória, gratificação de 25%, né? Adicional de 25%. Súmula 29 do TST vai falar para a gente assim, olha, ainda que não seja preciso mudar o domicílio, caso essa transferência gere um aumento de despesa para o empregador vai ter que custear. Por exemplo, vamos supor que o São Lucas abra uma unidade lá em Itapuã do Oeste. E aí ele pede para eu dar aula em Itapuã, mas deixa claro, olha, professor, o senhor não precisa morar em Itapuã do Oeste, pode continuar morando em Porto Velho, não vamos fazer uma transferência para lá. Só que, evidentemente, a gasolina que eu gasto para ir para a unidade 2 aqui de Porto Velho não passa nem perto da gasolina que eu gastaria para ir para Itapuã do Oeste, né? Ou então, se eu utilizasse transporte público, a passagem dentro de Porto Velho é muito mais barata do que uma passagem para outro município a 100 quilômetros de distância. Então, essa diferença de despesa tem que ser arcada pelo empregador, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. A gente termina por aqui e aí na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Aproveitar para dizer para vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, não sei mais o quê. Dizem que não fazer isso dá azar, diz que o pessoal não passa na prova, sabe? O pessoal vai super mal, quem não se inscreve, quem não ativa o sininho, quem não curte, quem não compartilha, diz até que reprova. Até mais, pessoal. Um abraço.